Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome é Nathan Assis, estamos começando mais uma rodada de entrevistas aqui na Rádio VTM. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que... acho que estamos chegando numa fase de entrevistas que é muito interessante até o que está acontecendo. Porque eu literalmente estou começando a saber menos ainda dos nossos convidados. A gente sempre faz vamos dizer, um levante de pesquisas, né, antes de conversar com cada pessoa. Mas o que começou a tornar mais interessante as nossas conversas foi que eu comecei a saber menos. Então eu estou aqui na grande surpresa, da luz dessa entrevista, para conversar com vocês com o Isaac. Tudo bem, Isa? Como é que você tá, amigo? Meu querido, tá tudo ótimo. Realmente estamos aqui no limbo. Esse bate-papo extraordinário. Não, e vai ser demais, porque eu acho que uma das coisas mais legais das conversas, que eu tava até conversando com um amigo ontem, é que a coisa mais legal de você conversar com alguém é quando você não sabe nada sobre ela. Sabe? Quando você realmente sabe nada, você tá super aberto a só conhecer a pessoa. O máximo que eu sei é que você é um artista. E bom. Isso é um bom sinal. já temos algo em comum para conversar. De fato, já temos muitos assuntos. Exatamente. Então, gente, hoje vamos conversar com o Isaac. Eu espero que vocês gostem muito da conversa, porque eu sinto que vai vir coisa boa aí. Ô, Isa, vamos lá. A gente não simplesmente começar do nada, a gente precisa sempre ter alguma coisa para traçar esse caminho. De praxe, a gente faz aqui na rádio uma pergunta, né? Para dar esse pontapé, que é o quê? Como é que foi que começou essa sua relação com a arte, né? Como é que foi que começou para você? Se foi com pequeno, você já tinha alguma aspiração? Ou alguém te indicou algo? Como é que foi? Cara, essa é uma pergunta extremamente complexa e, ao mesmo tempo, é um ponto de partida essencial, né? Eu acredito que a arte, ela está desde o momento da nossa fecundação. Viver já é uma arte, né? Mas se tratando de Isaac, a arte está presente na minha construção de ser humano, né? A minha mãe, ela tocava violino, então a música esteve presente na minha infância, mas no decorrer da vida a gente foi esmagado, oprimido, entrar num contexto social onde a gente acabou largando isso, tentando sobreviver. Porém, eu cheguei numa etapa da minha vida que eu precisava de algo novo. E esse algo novo, nos últimos 10 anos, caramba, o que eu estou fazendo comigo? Quem sou eu? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo nesse planetinha chamado Terra? Né? Sim. E aí foi quando, no momento que eu estava morando no interior de São Paulo, na região de Campinas, decidi voltar para São Paulo e a primeira coisa, eu falei, caramba, eu estava sem emprego, casamento desfeito, precisava começar alguma coisa, eu falei, olha, vou fazer um curso de teatro. Vou fazer um curso de teatro, aí eu quero conhecer uma galera nova, todos os meus amigos já estão casados, com filhos, eu quero algo novo. E aí eu fui procurar um curso de teatro. E aí começou uma trajetória extraordinária, porque a necessidade do autodesenvolvimento, do autoconhecimento fez com que eu me deparasse com coisas que até então eu não imaginava. E aí esse ser, a necessidade do buscar, do despertar, veio a arte através do teatro. E aí depois do teatro veio a psicologia, e da psicologia chegar no projeto que eu tenho hoje, que chama-se Teatro das Emoções, né? Que venho agregar toda essa busca de quem eu era, para onde eu ia, da onde eu vim, o que eu precisava fazer para colocar um brilho nos meus olhos. E aí estou nesse projeto que é o Teatro das Emoções, que a gente vai falar muito sobre ele, que é algo extraordinário. Vamos falar assim, eu só vou retomar um pouco o que você comentou, que aí já me bateu, você falou que sua mãe tocava violino, certo?
É engraçado porque, bom, quem acompanha a rádio sabe que para mim, o meu começo de tudo foi com o violino também. Eu comecei minha relação com arte começou comigo tocando violino. E com o tempo, depois de um tempo tocando violino, eu fui descobrir que minha mãe, ela tentou aprender a tocar violino também. Aí me trouxe desse estalo de nostalgia aqui, lembrando disso até. Mas que legal. Exatamente, cara. É exatamente isso, né? O Teatro das Emoções, o trabalho que eu faço, é um trabalho que vem ao encontro da psicologia social, da psicologia comportamental, né? Através de alguns estudos da psicanálise, para esse desenvolvimento, para ter um entendimento de quem nós somos, né? E a partir desse momento a gente consegue entender que nós, como sujeito, nós temos a primeira tríade que eu falo, que é o sujeito, sagrado e família, onde gera toda essa influência no nosso ser de que nós somos, da nossa verdade, dos nossos propósitos, consciente ou inconsciente. E a arte, ela vem exatamente dessa parte intrínseca de trazer para a gente esse conceito de verdades, né? Essas bases de que nós somos influenciados pela arte o tempo todo, né? A gente está no nosso país num momento extremamente crítico, né? Uma situação política, né? E essa situação política leva a uma situação social, e a arte, ela faz parte, ela faz essa ponte de questionamentos, né? Para que caminho nós devemos seguir ou não. E essa influência o tempo todo, né? Na roupa que nós utilizamos, né? O que nós comemos, o ritmo de vida, o que é conceito de felicidade. E é isso, cara, a arte. E aí o mais interessante da minha trajetória como artista foi que a gente pega o teatro contemporâneo, onde fala muito da parte cognitiva, né, através de trazer as nossas experiências, o nosso repertório em cena, foi quando eu falei, caramba, eu quero entender as emoções, eu quero entender o que é isso. Porque foi quando eu comecei a me questionar, caramba, emoção é uma coisa, sentimento é outra. E a arte foi trazendo esses significados, essas potências, né? Esse entendimento de como de estar no palco, né? De buscar ter uma inteligência emocional, de saber como eu vou acessar lá na minha caixinha aquela emoção para fazer aquela execução, né? Daquela interpretação, que nada mais nada menos é uma reprodução das nossas experiências, né? Você falando até me lembrou de uma conversa que eu tive com um dos membros da CIA, né, o Márcio, né, quando a gente montou essa última apresentação que a gente fez agora, na verdade, né, no Sarau, né, do Entre Laços. E aí, antes de eu continuar falando, o que você achou? Cara, extraordinário, né? A experiência de trazer a vivência de vocês, né, foi impactante, né? Trouxe diversas reflexões. Eu até ontem, eu estava no almoço em família, eu estava em família, né? Uhum. E nós estávamos refletindo sobre os impactos das histórias, né, das vivências que vocês trouxeram de uma maneira extremamente clara, transparente e real, né? De que o quanto é necessário a gente estar no aqui e no agora, né? O impacto, justamente esse impacto social, o que leva a gente a aceitar algumas coisas e outras não, né? E aí vem novamente o controle emocional. Então, a experiência do palco de vocês, todas as histórias narradas, sabendo que esse experimento de fato aconteceu com vocês e trouxeram de uma maneira lúdica, linda, clássico. Parabéns. Sensacional, eu amei de verdade mesmo. Toda a minha família, todos os dias nós comentamos um relato presencial que trouxe naquela reflexão. Eu
cavalo, quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Pra não chorar. Ai, que demais, que demais. Porque eu lembro que quando a gente tava montando isso, que aí entra no que eu ia te contar, né? Quando a gente tava discutindo sobre como montar esse espetáculo, né? Nesses brainstorms, né? Vamos dizer dessa forma. Que a gente tava tendo era tipo, meu, a gente quer falar algo e temos que ser, como a gente está tratando com histórias, né, que de certa forma são histórias mais pesadas, né, nós temos que tratar isso de uma forma clara e justa, temos que ser claros e justos. Esse foi o ponto que eu briguei muito, que a gente tem que ser justo com o que a gente está dizendo, porque eu não posso simplesmente falar, pegando uma das histórias, né, que eu já ia citar o Márcio, eu não posso simplesmente falar que eu sofri de síndrome do pânico e não trazer pra vocês com clareza o quão difícil foi pra mim a síndrome do pânico. Eu não tive síndrome do pânico, né? Mas eu dizendo pra ele o que ele tinha que passar pra gente. Essa clareza que se ele lidou bem com isso, passa pra gente que lidou bem com isso. Se ele não lidou bem com isso, passa pra gente que não lidou bem. Que aí eu trouxe de exemplo uma situação que eu vivi uma vez apresentando um espetáculo com a companhia Os Sátiros, né? Tinha uma cena que eu fui apresentar que eu falava sobre a minha avó. E de como foi pra mim crescer sem conhecer minha avó. Porque meus avós faleceram antes de eu e de meu irmão nascer. E eu falava sobre isso. Eu falava de que eu tocava violino, que eu gostava de conversar com meus amigos, de conhecer famílias diferentes, né? Eu gosto eu gosto de ver interações familiares, né? Acho que isso é algo que o ator tem, gosta de ver relações humanas acontecendo. Aí eu falava que eu gostava muito de ver isso. E aí eu falei que eu gostava de ver meus amigos com os avós deles, de como eles eram tratados, porque eu nunca soube o que era isso, porque eu não tive. E quando eu montei essa cena, o meu diretor, né, o Thiago Leal, ele falou pra gente assim, Natan, essa cena que você trouxe, ela é muito linda. E eu acho que você não tá tendo noção da força que ela tem, porque ela ainda não te pegou. Essa cena ainda não te pegou, mas ela vai te pegar. E nos ensaios eu fazia a cena, sabe? Tranquilamente. Chego na apresentação e o meu irmão, ele é do tipo de pessoa que gosta de sentar na frente. Ele gosta de sentar na frente. Em todas as apresentações ele quer sentar na frente. Se ele não sentar na frente é porque o pessoal decidiu sentar um pouco mais atrás e tudo mais, mas naquele dia ele foi sozinho e sentou na frente. Na estreia. Meus pais não foram e ele foi lá na frente. Aí tá o espetáculo acontecendo. Aí chegou a cena. E a cena é o quê? Eu sentando na beira do palco, né? E começo a conversar com o pessoal. Tipo, como fosse uma conversa. Lá, então, oi, minha mãe é psicóloga, meu pai é professor de história, eu não gosto de limpar a cozinha, nanana, sabe? Uma conversa. Aí eu vou falando disso, eu falo. Aí na hora eu falei, sabe? Eu não conhecia minha avó. Na hora, eu olhei pro meu irmão, literalmente, sabe? Quando a gente fala a emoção aflora, ela me aflorou de uma forma que eu olhei pra ele, a lágrima veio, pra ele veio na mesma força, os dois começaram a chorar tanto, que na hora eu não é que eu parei a cena, sabe? Mas na minha cabeça fiquei pensando, será que eu vou conseguir terminar essa cena? Porque o que você tá falando é muito verdade. A emoção e o sentimento são situações diferentes. E a emoção, quando ela vem, independente do sentimento, mas quando a emoção vem e ela toma, é outra coisa. Toma outra proporção, né, Natan?
E aí que é interessante o trabalho que eu faço no Teatro das Emoções, é dar ferramenta para o indivíduo identificar exatamente essa diferença. E aí tem todo um trabalho científico, né? Tem um estudioso pós-Freud, William Reich, onde ele trabalha a bioenergia, onde ele traz 5 traços básicos de caráter do sujeito, que ele é desenvolvido desde a fecundação até entre os 6, 7 anos de idade. E esses traços dessas emoções, né, vai determinar os teus traços físicos e vai trazer características de dor e de recurso. E a partir do momento que você consegue identificar essas características, você consegue ter uma relação pessoal elevada, mudança dessa frequência, né? Aonde você vai conseguir ter um controle emocional de relação de pai, com mãe, né? Com toda a construção de família. E aí, construção de família, aí não tem classe, não tem gênero, né? Estamos falando de relação de amor, de afeto, né? E aí o Teatro das Emoções construiu um pilar. A partir do momento que você conhece essas características básicas que geram emoções básicas no indivíduo, vai fazer com que você tenha ferramentas que vai te levar à potência de uma boa relação humana, profissional e de saúde mental. Você imagina isso em cena, né? Você trazendo, entendendo a potência, né, dos teus recursos para a tua tomada de decisões. Então, a partir do momento, eu consigo olhar para você, a gente nunca teve uma conversa antes, né? Eu só te conheci no palco, né? E eu consigo identificar você uma grande capacidade criativa e, ao mesmo tempo, tem uma dor de abandono muito forte, enraizada, onde você gera um afeto muito próximo às pessoas. Você tem um carinho, você faz a coisa, você é o cara da comunicação, tem necessidade de falar, entendeu? De expor, né? Então, a partir disso, cara, é extraordinário você ver essa potência. E como trazer esses elementos no dia a dia para suas relações. Tudo começa a fluir, né? E aí já vai te levar para uma inteligência emocional, de um comportamento psicológico, cognitivo muito mais acentuado de relações e vai te dar ferramentas de fato para ter uma vida, uma lógica de vida muito mais consciente, né? E aí, cara, você imagina isso no palco, trazendo através da tua narrativa. Com 5 minutos de bate-papo, a gente já consegue identificar isso, levando essa potência. Colocando você no palco, na frente, a narrativa, explorando os teus recursos. E aí são 5 emoções básicas. É só precisa entender 5 emoções. Que a gente vai tratar medo, a gente vai tratar tristeza, a gente vai tratar nojo, humilhação e alegria. Vai identificar essas 5 emoções básicas que vai gerar todos a relação de sentimento. Que o sentimento, nada mais, nada menos, é o repertório, é nossas experiências, né? Então foi o que você falou em palco. Pô, eu na frente do palco, no momento você trouxe, tô com sentimento. O sentimento qual é? Da minha relação de abandono, com o fato de não ter a relação com a minha avó. Mas ali naquele momento, quando você entrou em contato com o teu irmão, ali não era mais sentimento. Ali era emoção pura, porque é teu sistema nervoso, é o que você vivenciou, é nato, aí, cara. Aí o negócio vem de uma maneira, com uma clareza, pega de um jeito que você não consegue olhar para que lado, para onde vai, o que se vem,
E a partir do momento que você tem esse controle e sabe dessa potência, cara, é único. E é exatamente isso, né? Estar em cena, conhecendo as tuas emoções e levando esse traço para os sentimentos. Te dá uma lógica de vida sensorial, dá uma lógica de vida de propósito, com objetivos. E aí eu falo, o não é uma escolha. Se você traz para a consciência o não, já é uma escolha. Uhum. E toda escolha é uma consequência. De fato. Simples assim. Então é muito mais fácil sair da zona de conforto. Eu falo para os meus colaboradores, a merda é quentinha. A zona de conforto, cara, ela é quentinha, velho. Ela te abraça, fala assim, vou ficar lá no vitimismo, vou ficar por aqui mesmo, que é maravilhoso, é mais simples, tô aqui, pra que vou mudar? Mudar pra quê? Né? Vai ter que exigir esforço, né? Se locomover, não. Cara, a partir do momento que você se autoconhece e põe em prática, começa a fluir. E é essa fluidez que nós queremos na nossa vida, nós queremos para os nossos facilitadores, trazer isso à tona para que isso aconteça de uma maneira extremamente orgânica, natural. Não quer dizer que não vai ter dificuldades, né? Porque a partir do momento a busca, o despertar das emoções, ele vai ser eterno. É utópico imaginar que a partir do momento que eu entendo onde estão as minhas dores, eu vou ter o controle disso o tempo todo. Não acontece dessa forma, né? Mas eu trazer para o consciente fica muito mais fácil lidar com as situações adversas, né? E como eu trazer isso para o palco? Né? Então, olhando a tua capacidade, caramba, eu tenho uma necessidade de ser acolhido, de falar o que eu preciso fazer. Preciso falar. Eu tenho que encontrar situações na qual vai me gerar possibilidades de lugar de fala, né? Fazer um movimento para isso, né? Foi o que vocês fizeram, o experimento de vocês, foi sensacional, né? Eu pego a tua história e para mim ficou marcado. Cara, você estava numa potência de alegria, caraca, e de repente você, não quero dar spoiler, mas se encontra aquela situação de oprimido e só pensar que só foi virada a chave porque o cara fez uma associação. Olha que coisa desesperadora. Enquanto você não tem essa possibilidade, não é? E a pergunta é, o que precisamos fazer para que isso aconteça? Para ter esse controle emocional, para que isso possa surgir movimentos de uma minoria, né? De trazer voz para a situação e fazer essa mudança, essa máquina, essa engrenagem ser positiva. É isso, né? É o famoso trabalha. Com o que você estava me falando, me pegou até desprevenido agora. Que você comentou, né? Que você falou, você tem esse lance de comunicador, essa vontade de falar. Eu agora, antes de entrar em reunião com você, eu já tava um tempo já com isso na cabeça, porque, olha, eu tenho esse projeto aqui com a rádio, né, de fazer essas entrevistas. Com o meu antigo grupo de teatro, a gente também tinha um outro formato, não era meio que de entrevista também, e eu fiquei nessa de tipo, eu queria falar algumas coisas, eu queria, sabe, contar algumas coisas, debater algumas coisas, mas os espaços que eu tenho, né, não é que eles não me cedem esse espaço, mas não é o debate de coisas que eu queria falar. Que aqui na rádio o debate é para outro sentido. A gente vai debater sempre voltado para o sentido artístico da coisa. Mas eu senti essa necessidade de falar de outras coisas também, que são banalidades da própria vida, sabe? Aí eu fiquei, acho que eu vou montar um podcast só meu e vou falar essas coisas. Eu tava literalmente falando disso agora. Eu achei sensacional, que me pegou real numa curva que eu não esperava. Mas é isso, cara, né? A partir do momento da busca do autoconhecimento, a gente gerar um poder de mentoria, de orientação, de levar a potência,
O que eu falo no Teatro das Emoções é o conhecimento dessas 5 emoções básicas e como fazer, eu digo que é o círculo das emoções. Como fazer essas interações de alta e baixa dependência emocional, entendeu? Para ter um controle, para ter uma congruência. Como trazer isso em cena, ou em palco, eu falo em cena da tua vida. Né? Então, achar soluções para levar à potência. Se você tem uma dor que precisa ser falada, você não está falando, isso gera uma doença em você. Você deixa uma sensação de frustrado, entendeu? E aí que vem ao controle de identificar de como eu vou fazer esse círculo ficar virtuoso. É sair dessa dependência de dor para levar para um recurso de potência. E como que eu faço isso? Levando a minha alegria. E como que eu faço a alegria? Falando, né? E eu vou gerar situações para que isso aconteça. Se eu gosto de me comunicar, vamos falar. E vamos achar um público para isso. Vamos criar um coletivo, vamos criar. E aí onde vem, acho que a arte que faz toda a diferença. Nessa trajetória minha, o que foi? Muitas coisas foram mudando o significado, ou melhor, ressignificando, né? De que arte é o agir, é o fazer. Né? Eu tenho que dar o poder de possibilidade de escolhas. Né? E aí eu discuto muito sobre isso. Né? Não existe o certo e o errado. Existe dar a oportunidade. Eu fui aprender música com 9, 10 anos, música clássica, num lugar na periferia de São Paulo, dentro de uma instituição religiosa, onde a proposta não era utilizar o sagrado, a proposta era desenvolver o ser humano. Né? O cara, na época, o maestro era um senhor de 80 anos, ele construiu o instrumento com madeira reciclada, né? Ele cedia o instrumento, ó que louco, isso por conta própria, ajuda de custo nenhum, mas é do propósito da arte. Né? E aí foi desenvolvendo pessoas da comunidade, montou um grupo, e por sinal existe esse conjunto até hoje, o conjunto tem mais de 33 anos. Que demais! Entendeu? Hoje é um núcleo de pessoas, de meia dúzia de pessoas, né? Esse senhor já não existe mais, infelizmente está na glória. Mas o propósito artístico foi plantado, semeado e está colhendo frutos até hoje. Então a gente tem que utilizar essa potência da arte, né? De levar para lugares onde não tinham acesso, aí onde vem a psicologia social, onde vem a necessidade de reunir um grupo, debater, identificar a tua necessidade e levar isso para eles, para dar um novo aspecto cultural, um novo poder de possibilidades. Então, dizendo que está errado, o que tem na parte periférica, não é isso. Né? É gerar poder de possibilidades, gerar questionamentos, gerar movimentos de que isso pode ser potencializado e aquilo que é bom ser persistido, o que for ruim pode ser melhorado. Simples assim. Né? E aí levar em cena, cara. Podcast tem hoje a internet, né? Que é sensacional. Uhum. A gente nunca se viu, estamos aqui batendo papo já há algum tempo, e é exatamente isso. Né? O que a gente pode fazer através de uma ação individual, unindo força, criando um coletivo e levando em cena. E a gente consegue fazer isso de uma maneira muito simples, cara. Muito simples. É só o agir. O que às vezes acaba acontecendo nessa situação social e econômica, às vezes o desespero é o poder econômico, né? O poder econômico. A gente precisa comer, a gente tem conta para pagar, e aí tudo fica um pouco mais pesado. Porém, se a gente tem um propósito e faz ele com amor, as coisas acontecem. Então, unindo forças para isso. Levar essa potência,
sair, porque eu falo, de acordo com a psicologia, cara, é natural ter uma frequência baixa. Nós somos sujeitos para ficar na dor, velho. Estamos aqui para sofrer. Uns podem ter um recurso um pouco melhor, menos pior, mas estamos aqui para sofrer. Será que todo ser humano acorda todos os dias com um sorriso na cara? Impossível, cara. Entendeu? Ele pode estar, eu posso estar reclamando porque hoje só tem um cafezinho, entendeu? Às vezes eu queria uma frutinha, né, cara? Mas, caramba, eu tenho lá, hoje eu não tenho nem um copo d'água. Quantos nem água tem, velho? E a gente se pergunta, o que a gente faz para isso acontecer? Trazer essa conscientização, né? E aí, novamente, a arte vai gerar esses questionamentos. O que é preciso o agir? O que é preciso fazer de potência acontecer? Né? Como funciona essa troca? Né? Eu brinco em todo espetáculo, eu tenho que sair mexido. Se eu não sair mexido, também funcionou, porque eu concordei com tudo. Uhum. Yeah. E aí gera uma outra reflexão. Se eu não mexer em nada, uma coisa está de errado comigo. Se eu saio neutro, tá errado. Vamos questionar de novo também. Aí que eu uso o símbolo da casca da cebola. Cara, a gente tem que tirar sempre uma casca. A primeira parece mais difícil, porém, quando você começa nas outras, tá muito mais enraizada aquela coisa. Vamos mudar essa porra, velho. Vamos agir, vamos acontecer. E é isso. Não é? Exatamente. Bom, já que você deixar eu falar, eu fui falando a noite inteira. É um diálogo, não um monólogo, velho. Não, mas vamos embora. Então, que eu acho que entra muito em relação, né, sobre essa parada com essa pesquisa do Teatro das Emoções, que você veio falando, aí me veio os questionamentos, né? Porque eu lembro também, né, que eu também, eu acho que natural, né, pra quem fez teatro, de ouvir que, se você entrou na apresentação e saiu da mesma forma que entrou, tem algo errado. E eu acho que muitas vezes entra nesse campo de não entendermos muito bem o que a gente tá sentindo naquele momento. Que aí entra né, nesse discurso, né, do próprio teatro desenvolvido que a gente tem de base, né, do contemporâneo, seguindo o método de Stanislavski e afins. Que eu acho que entra num comodismo que acho que muitas vezes a gente cai não a gente, algumas pessoas que nesse contexto não tá sempre nessa busca de entender o porquê aquilo te mexe, aquilo te move, porque aquilo não bateu bem, porque aquilo bateu bem, sabe? Porque eu lembro que, até mesmo na preparação desse projeto, né, que a gente fala que o quão importante é a gente se preparar, né, fazer aquecimento, de estar o grupo tá numa mesma sintonia, de todo mundo tá concentrado, tudo mais, porque quando eu falo para as pessoas que não fazem teatro, né, que eu falo que é importante a gente se concentrar, se preparar, não é se concentrar e se preparar de, meu texto, eu não lembro o meu texto, não, o texto já era para estar decorado há muito tempo. O propósito desse não é agora esse, o propósito agora é entender as emoções que você quer entrar no palco, em cena, de como você vai carregar isso para frente. Porque eu vejo muito nisso, né, que o que vai fazer a gente se mover, a acontecer essa mistura de tirar as camadas e afins, é o quanto a gente se preparou antes de entrar em cena, sabe? Esse pré-apresentação. No Teatro das Emoções, é meio pautado nisso também? Perfeito. Na verdade, a dinâmica do Teatro das Emoções, ele é muito mais no aqui e no agora. Uhum. Né? Então, vou falar um pouquinho como funciona o Teatro das Emoções. Né? Por favor. O Teatro das Emoções ele é dividido numa experiência única, pode ser numa simples palestra, num workshop de imersão, como uma oficina de duração de 3 a 4 meses. Né? Então, a gente tem esses 3 modelos hoje. Né? E cada um tem um propósito. Né? Quando eu falo na oficina, é o completo.
onde a gente pega o sujeito, aí é não ator ou ator, onde a gente trabalha primeiro terço, o entendimento psicológico dessas emoções no desenvolvimento do sujeito. Então, a gente vai trabalhar para que a pessoa identifique, através de vivências em grupo, as 5 emoções básicas, para que ela possa entender, de fato, a origem dela, a concepção de sagrado, a concepção de família, e dando um conceito de uma lógica de vida. Então, eu entrego uma ferramenta, uma chave mestra para ela, dizendo, olha, agora você tem esse molho de chave e agora você vai precisar aprender a abrir que porta será acessada a partir desse conhecimento dessas tuas emoções. A partir do segundo estágio dessa oficina é colocar em prática isso. E como você coloca isso em prática? Né? Através de experiências de troca justa. O que seria essa troca justa? A partir do momento que eu identifico minha dor, eu identifico a minha estrutura emocional, né? Eu preciso fazer uma troca justa com o meu passado. É a busca do autoconhecimento. Eu vou lá atrás identificar na situação da dor instalada, da tua experiência de não ter tido a vivência com a tua avó, paterno e materno. Porém, você teve uma referência. Você tem um complexo de Édipo, né, como diz a psicanálise de Freud, de construção de masculino e feminino. Como você mesmo disse, eu fui buscar referências de conhecidos, de amigos, né? De onde eu consegui ter uma referência cognitiva, que seria o mundo ideal de uma avó, né? Me trazendo aí você vai na parte lúdica, teatral. Será que eu vou ter uma avózinha que vai estar no domingo à tarde, vai fazer um bolinho para mim, vai fazer o cafezinho com leite, a bolachinha, que vai lembrar do teu docinho, né? Você constrói. E aí que é interessante, nessa troca justa, você vai identificar as tuas necessidades para a terceira etapa ser executada. E como é executado isso? Usando a teoria do psicodrama. Psicodrama trazido através das pessoas que faz parte do grupo, que faz parte da plateia. Então, são as histórias que são tiradas da plateia que vai gerar essa narrativa sem uma introdução entre os atores. Você vai direto para a ação. E essa ação, através das tuas experiências, do teu sentimento. Porque a partir do momento que você entendeu as tuas emoções, o gatilho que vai trazer para o teu sentimento é muito mais rápido. Vai ser cognitivo. Né? Então, o processo do teatro das emoções é exatamente esse. É te dar a ferramenta, a partir do momento de um autoconhecimento, em trabalhar as 5 emoções básicas, trazendo e identificando a tua construção de sagrado e família, dando uma lógica de vida para que quando você tenha a ação do sentimento, você sabe aonde despertar. E ela vai ser muito mais verdadeira, porque ela é tua, única e exclusiva. E aí vai vir uma coisa chamada energia quântica, constelação familiar, você pode falar. Não, nós somos energia, cara, não tem jeito. Aí eu vou usar Dionísio como referência e vai trazer que na hora do palco vai acontecer. E é exatamente esse o propósito. E aí existe a troca dessa experiência através do psicodrama, do teu autoconhecimento pro aqui e pro agora. Então, o preparo do facilitador das emoções, não falo nem ator, porque é a busca do autodesenvolvimento.
né, do próprio indivíduo, do sujeito, é o que ele se permite a querer se autoconhecer, fazer o teu cata-joias, né, de entender o teu desenvolvimento, saber os teus porquês, para que agora, do aqui e agora, o teu presente se reconstrua o teu futuro. O teu propósito lógico de vida. Né? Dá um significado a olhar para você, para o outro, se está agregando ou não valor. Simples assim. É um processo de evolução. E aí é do indivíduo. Esse despertar vai depender de quem realmente quer. E aí não tem certo e tem errado. Você não consegue colocar uma régua se a pessoa conseguiu ou não. Você consegue entender que ela está no despertar dela, que ela está na lógica dela, que aí as fichas irão cair e decorrer das permissões, da segurança e da confiança que ela tem com ela mesma. E aí tem o alto impacto, tem a imersão de um dia, onde você vai jogar a pessoa de uma maneira muito mais rápida, emergencial, vivencial, de desligar a pessoa e religar. Para trazer ela à tona, falar, opa, o que eu sou, porque eu vim aqui, eu sou ET, qual o problema? Nenhum. Deixa eu assumir esse T aqui, vou ser mais feliz agora assumindo essa situação. Vou ser mais feliz dessa maneira. Realmente reconhecendo os nossos valores, as nossas dores, os nossos podres, que todos nós temos de verdade. É reconhecer a tua verdade. E reconhecer que 90% das ações depende de você. Só que aqueles 10% pode te poder. Simples assim, como eu falo. Não, mas é mesmo. E vamos lá, continuando pra gente terminar de pincelar o teatro das emoções. Né, porque você falou, né, que tem esse desenvolvimento desse trabalho, pode ser uma palestra, um workshop, né, de 3 a 4 meses. Mas aí nesse caso, porque você referiu-se dizendo que não necessariamente pessoas envolvidas com teatro, né, atores e atrizes, podem participar. Mas nesse caso, atores e atrizes participaram. Você desenvolve depois um espetáculo com eles para trazer esse fechamento? Perfeito, né? A proposta da oficina é exatamente fechar um ciclo, fecha-se com um ciclo, na verdade, com uma apresentação aberta para o público. Né? É onde a chave de ouro, que é você colocar em prática todo o aprendizado para o aqui e agora. Trazer em cena, e aí a base teatral é muito de Augusto Boal, do teatro oprimido, do teatro jornal, né? De trazer uma situação real, né? Tirada da plateia e dando poder para a pessoa reviver aquilo e dar um novo significado. Essa é a grande necessidade do espetáculo. É colocar em prática todo esse conhecimento e aí você dá a oportunidade para aquele que nunca teve um acesso reviver a tua história e ressignificar a tua história de uma maneira extremamente lúdica, de acordo com a tua leitura, com a tua vivência, com o teu sentimento, né? E levar para o palco essa emoção de uma maneira extremamente sensorial, auditiva, onde vai te trazer uma lembrança, uma memória cognitiva. Cara, eu tive uma situação... Eu vou compartilhar uma história que foi muito interessante. Foi um espetáculo onde era uma comemoração, a história narrada, foi uma comemoração de boda de 50 anos de casamento. Mas foi caramba, né? Cerimônia, cara, onde já ia fazer 50 anos de casado, olha, tem muita história pra contar. Porra! E aí, a narrativa, como todos nós temos, a arte, ela faz parte da vida do ser humano. A pessoa quis lembrar o momento, o ápice daquele casamento, daquela celebração. Foi o dia do encontro que ela teve
contar então o amor da vida dela, né? E aí, detalhe, a história começou que ela estava noiva, namorada em Minas Gerais. O noivo dela fazia, se não falar a memória, medicina em São Paulo. Ao levar para o noivado, levou o melhor amigo da faculdade. E o que acontece? Ela se apaixonou pelo melhor amigo do noivo, no dia do noivado dela. Nossa. E aí, cara, e ela narrando essa história, resumindo, ela terminou o noivado, ficou casada há 50 anos. E aí, ela tem a oportunidade, a pessoa que narra, ela escolher quem ela quer, quem vai ser os protagonistas da história. Ela me escolheu para ser o noivo dela, cara. Você imagina? Cara, eu tenho 40, vou fazer 42 anos, aliás, é o presente, tá? Esse mês é meu aniversário de 42 anos. Ai, que legal! E eu falei, caramba, eu não tenho nem 50 anos de vida. Imaginar um relacionamento. E foi extraordinária a maneira lúdica de trazer esse momento. Né? Porque eu falei, caramba, naquele momento ela narrando, quando ela selecionou, cara, todos nós temos uma história para contar de amor. E aí não precisa ser o amor de casal, pode ser a relação de mãe, filho, com um pet, com o melhor amigo, com a melhor amiga, não importa, né? E aí eu falei, cara, olha para si, qual que é a potência disso? O amor está relacionado a onde? Alegria. E como que eu faço para mudar esse estágio de alegria? É legal trazer que, usando o teatro, observação. Que momento mais alegre da minha vida foi? Traz essa emoção interna para você, né? E, cara, foi uma coisa mais linda. Aí eu tenho uma foto guardada que eu ainda vou fazer um quadro dela que eu peguei. Eu cresci em cena, não pela história da pessoa, porque eu remeti o meu sentimento, a minha emoção. E aí eu precisava de fala. Era só trazer a emoção, como foi para você na tua experiência com teu irmão. Não precisava de fala. 3 palavras ali que você só tocou já foi o suficiente, porque vem à tona, cara. E é exatamente isso. Esse é o propósito, né? De trazer esse momento único através de entender as tuas emoções. Porque aí você consegue fazer todas as conexões. Isso alivia a potência de alegria. Mas se você precisar levar uma potência de manipulação, uma potência de medo, levar uma potência de humilhação, todos nós temos uma narrativa semelhante. E é fazer essas conexões. E aí é o jogar, a gente fala no teatro. O jogo acontece. O play acontece. Você traz em cena, com poucos objetos de cena, só através da fala, simplesmente com o corpo. Porque o corpo fala, o corpo explica. Né? A gente começa a entender o porquê. Por que você vai ter uma mobilidade melhor corporal do que um certo arquétipo? Mais quadradinho, mais cornudo, vai ser mais difícil, vai ser mais durão, o outro vai ter uma flexibilidade maior. A gente são pessoas normais, não pessoas que são atléticas e trabalham com isso. Né? Tem pessoas que fazem umas coisas e falam, meu Deus do céu. É mesmo. Mas todos nós temos uma potência que eleva essa situação. E a gente faz justamente esse trabalho, né? De trazer por aqui e agora essa emoção, essa potência, essa narrativa, dando o poder de ressignificar a história, reviver. E aí, cara, acontecem coisas que só Deus vai explicar, Maomé, o ET, Judas, a pedra, aí eu já não sei, cara. Aí eu vou pro outro lado, vamos pro esotérico, que eu acho mais bonito. Aí o negócio do jogo acontece. Porque está entrando de emoção, de energia, de troca, de repetições de padrões, de comportamentos psicológicos. A gente vai buscar esse entendimento, por que a gente fala de uma maneira, porque a gente
algumas coisas são automáticas. Fulano é destro, fulano é canhoto. Você não tinha entendido isso. Esse é o propósito. E esse é o propósito. É o agir, o agora. E todos nós temos essa capacidade. Né? O trabalho da fala, né? De projeção de fala, o porquê uns têm mais facilidade e outros não. Né? Você vai ter todo esse entendimento histórico com esse cata-joia, vai fazer com que se progrida para o aqui e agora e faça a arte acontecer. Ai, que demais, que demais, que demais. E é verdade, o que você estava falando e remetendo a tudo isso, né? Do processo de construção para idealizar, por exemplo, o Teatro das Emoções, que remete também o que eu já falei pro pessoal também, quando a gente estava fazendo as nossas reuniões, de montando esse espetáculo, o quão disposto você está a fazer isso, sabe? O quão disposto você está a se abrir para situações, né? Que aí remete ao que eu estava falando com o Márcio de novo, né? Quão disposto você está a falar sobre você mesmo nesse espetáculo, né? Porque o que eu vejo que é o trabalho do ator é nada mais, nada menos é o quanto disposto você tá a se entregar para essa situação. Porque vão ter situações que a gente vai falar de coisas extremamente desconfortáveis, sabe? Às vezes pra plateia, né, que pode reagir de uma forma, mas para você mesmo, de como você vai construir isso, e a gente entender o quanto disposto a gente tá. Porque se a gente está disposto a, vamos dizer, a jogar o jogo, né? Se a gente está disposto a jogar o jogo, é mais, vamos dizer, bem entre aspas, né? Porque também não é tão simples assim. Mas é mais simples dessas emoções virem. Dela florar e da situação, da cena acontecer, né? Porque eu lembro disso quando eu tava... Agora eu esqueci o que eu tava estudando. Talvez seja Boal, não lembro, mas acho que talvez seja Boal. Porque... não, foi um pouquinho antes de Boal, agora não lembro exatamente o que era, mas que a gente tava falando sobre os rituais, né, teatros ritualísticos, né, essa forma de expressão que veio antes mesmo de ter a fala, né, de como as pessoas se expressavam e tudo mais, porque tudo ali tinha que ser tudo muito pulsante para todo mundo que tá ali entender, porque não tinha fala, não tinha esse meio de comunicação labial que a gente tem, né, de forma fonética, enfim. Então, o quão disposto a gente está disposto a se entregar para uma proposta de você falar, ok, eu vou me despir de tudo isso que eu tenho, né, dos meus preconceitos, dos meus preconceitos, dos meus ideais, para fazer esse personagem acontecer, né? Como eu, como você tá falando, eu, uma pessoa com quase 42 anos, como eu vou falar de uma relação de 50 anos, uma relação que tem muito mais tempo que eu? Acho que é o quanto você estava disposto ali para se entregar para aquilo e querer ver acontecer, de falar para aquela senhora, falar, senhora, tá aqui o que você me pediu, a cena que você queria ver, tá aqui. Espero que você tenha gostado, né? Foi como a gente fez, como eu faço as minhas cenas. Isso é um pensamento que eu tenho de agora, nesses últimos anos, falar, que às vezes dá vontade mesmo de acabar o espetáculo, de quando vai agradecer, de falar pro público, olha, isso era tudo que eu podia fazer pra você, espero que você tenha gostado, se não gostou, tudo bem, mas era o que eu tinha pra entregar pra vocês hoje, né? Então eu vejo que essa relação do teatro e as emoções, dos artistas e as emoções, das pessoas e as emoções, né? As pessoas no geral, que acho que aí também não cabe só ao artista, o quão disposto a gente tá para ficar entregue a essas emoções, a essa situação, sabe? E é interessante, você toca num tema na qual eu dialogo bastante no Teatro das Emoções. Na psicologia comportamental, nós utilizamos um termo crenças limitantes. Né? Nós somos, de uma maneira cognitiva, o tempo todo nós somos impulsionados por esse sagrado, por essa família, criar concepções de verdades, né? Onde vai dar os limites. E aí eu gosto de usar, por exemplo, a emoção do medo. Quando a gente fala de medo, a primeira coisa que vem uma coisa ruim, né? De acordo com a minha crença limitante, eu ter medo
faz com que eu te dê uma situação, por exemplo, se joga você no oceano e tem 2 tubarões. Tenho medo. A pergunta é, como você lida com esse medo? Quais são as crenças limitantes? Porque se você pensar de uma maneira fisiológica, cerebral, né? Teu coração vai acelerar, o seu batimento cardíaco, a pulsão do teu sangue, vai concentrar uma energia nos teus membros para que você tenha uma ação. Mas a ação só vai ser levada a partir do momento do significado do sentimento. Esse sentimento que você dá à situação do medo vai gerar ação. Alguns vão ficar parados, outros irão gritar, outros irão chorar, outros simplesmente vão lutar com o tubarão, outros vão tentar nadar para fugir do tubarão. Isso em fração de segundos. E a partir do momento que você entende que essas crenças limitantes, aí você percebe que cada atitude é inato de nós, ser humanos. A gente vai ter praticamente quase todas as sensações de medo, mas alguns vai trabalhar o medo para agir, ver as possibilidades de sobrevivência, de entrega, de querer viver. E esse querer viver, mesmo que seja de 1%, vai gerar possibilidades de coisas surgirem, você ter a oportunidade de fazer diferente. Então essa entrega do aqui e agora, a partir do momento que você tem a tua concepção, o ideal do teu limite, você vai se permitir a se entregar em cena, de ser verdade, independente das suas limitações físicas e psicológicas. Mas se eu ponho que eu estarei dando no mínimo 100%, eu conhecendo a minha emoção e a preocupação, que é o protagonista dessa história, é você. Se você tem a consciência que você está dando o teu mínimo de melhor de 100%, vai ser a melhor cena que você pode dar. Aí você não precisa se preocupar com o outro. Simples, porque é você. Eu estou aqui agora. Eu estou no meu momento de trabalho, eu estou no momento de diversão, eu estou no momento de relacionamento, eu estou dando o meu melhor. Se eu estou dando o meu melhor, eu tenho essa consciência, esse peso deixa de existir. A vida, lógico, começa a ter sentido. Porque se eu percebo que eu não me dei 100%, eu tenho que fazer o quê? Melhorar. O que é preciso fazer para melhorar? Em cena, por exemplo, da entrega. Eu vou esperar o julgamento do outro? Só eu sei a minha capacidade para estar aqui agora. Quem tem que ser o juiz da questão somos nós. E aí, quando você leva isso em cena da entrega, que eu vou dar o melhor presente, eu vou dar a melhor situação. Essa é a minha maior dor, essa é a minha maior dor, levar a potência, como diz Spinoza na filosofia, é isso. Né? Eu vou sim para um ritual e vou dar o meu melhor no meu ritual. E aí também ficar incomodado, colocar a pulguinha atrás da orelha, de que, será que eu estou dando o melhor mesmo? Será que eu não posso dar mais? Será que se eu pedir para esticar o braço até o fundo, eu estou indo até o fundo de verdade? Ou será que eu posso um pouquinho mais? Um pouco mais? Está aqui. E é trabalhar exatamente isso em cena. Né? Trazer a vivência que ele pode muito mais. Tirar essa crença limitante. Se o propósito dele é estar, fazer o melhor, e aí a gente não está falando de, olha, eu brinco que se existe o capataz, sabe aquela figura do trabalho, do capitalismo, do gerente? Uhum. É porque tem a figura do escravo. É tão incondicionado isso, ainda mais a gente, né? Brasil, 500 anos, a forma que foi estruturado, não tem como a gente não ter isso na cabeça, né? Essa imposição do opressor
né? Então a gente se sente realmente, nós somos escravizados, fomos e somos até hoje, mas nós temos a oportunidade de mudar. E é justamente essa crença limitante, assim, eu não sou mais escravo. Eu posso pensar, eu posso ter um lugar de fala. E eu tenho a oportunidade de ter um lugar de fala e eu vou falar. Doa quem doer. Porque se está incomodando, é porque de fato precisa ser falado. E temos que falar, temos que agir, tem que fazer acontecer. É isso, né? É do poder do aqui e agora. Você tá com um palco e fala assim, caraca, eu vou fazer essa porra acontecer. Sou eu. Eu tenho que dar no mínimo 100% disso acontecer. E é exatamente isso. O trabalho das emoções é identificar a potência de ser uma escolha. De ser uma escolha e pagar o preço pela escolha. Que eu espero que seja os louros. Mas vai vir louros o tempo todo? Não. E aí também tem que estar preparado para isso. Porque se você quer lutar contra uma situação, criar um movimento, vai vir sim, de fato, pedrada, acusação, né? E outras coisas mais, que esse final de semana foi bastante intenso. Gente, com esse assunto aí de final de semana que eu não quero nem falar, porque se vocês estão pensando que final de semana é esse, na hora que vocês estiverem vendo isso, vocês sabem bem que final de semana foi esse. E vamos encerrando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, porque infelizmente não dá pra gente se estender muito, porque senão a gente vai embora. A gente vai embora e vocês que acompanham a Prova Viva disse que viu que antes a gente começava uma entrevista que tinha em torno de 30, 40 minutos. Teve uma que já bateu 1h30 e não dá pra ficar aumentando mais que isso, então eu vou ser mais cuidadoso com relação a tempo. Mas, Isa, foi demais, cara. O que eu posso falar pra você? Foi demais, demais. Muito obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade. Vamos marcar um encontro, né? Vamos conversar sobre. Parabéns pela oportunidade, pelo trabalho de vocês. Eu adorei a peça. Quero assistir. Tem algumas sugestões, ideais que sim, está aberta a possibilidades, né? E é isso. O que eu tenho de falar para você, para todos que estão ouvindo, é exatamente isso. É se permitir. É se permitir ser um ser diferente todos os dias. Se questionar, entender o porquê do porquê. Né? Trazer essa inteligência, esse poder de possibilidades de fazer diferente e ser a diferença na vida das pessoas. Eu agradeço a oportunidade. Estamos aqui, estamos juntos e vamos lá! Vamos! Gente, se vocês quiserem conversar com a gente, pode nos procurar nas redes sociais com @IVTM_Teatro Multifuncional, como vocês já sabem. Aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, estamos abertos para conversar com vocês por qualquer lugar. Mas se quiserem contato mais direto, pode procurar nas minhas redes com @NathanAssis, no Facebook ou no Instagram. Nesses últimos tempos eu estive mais afastado das redes sociais, né? Por conta de período político, eu preciso um pouco desligar minha cabeça disso para não ficar mais maluco do que já foi. Que ainda tô lidando um pouco melhor com isso, mas pode procurar lá, vamos chamar e vamos conversar. E vocês, tem alguma rede social que a gente pode procurar você e tudo mais? Tem sim. Nós temos no Instagram, @teatro_das emoções, Teatro das Emoções. Tem o meu pessoal, que é Arie Isaac, o meu nome é ao contrário. Estamos aí, né, abertos para contatos, para identificar, acompanhar o nosso trabalho, as datas de agenda de palestras, de workshops, até mesmo da própria oficina. Mais uma vez, obrigado. Estamos aí para que der enviar. Um grande abraço. Obrigado. Maravilha, gente. Espero encontrá-las numa próxima. Um beijo e até mais.